Poema Tempo e Espaço. Pudera escrever no tempo e espaço tudo que faço para não ter que haver queda de braço. Posso tentar compreender o que tem de acontecer o divisor de água durante alguns intervalos desconexos e lapsos de cansaço. Às vezes a memória esquece que o corpo pode ser uma máquina, mas não é um. Já dá para perceber que gosto de escrever o que até fica difícil de escrever para se tornar fácil de entender. Por isso que eu uso a aspa, a fim de sinalizar que tal expressão só haverá explicação se a cachola parar para analisar com desvelo. Assim como a minha pessoa, que deixa transparecer os atributos da pura essência intrínseca na alma, capaz apenas de distinguir, se quiser ir além da superficialidade, pois haverá de encontrar alguma realidade bem definida como preciosidade. Por que eu deveria ser o que pouco acrescento? Pois a fonte de energia que a palavra metafórica explora também alimenta, acalenta, reinventa, revigora na hora que mais implora a extasiante simplicidade de gestos que diversos sonhos tanto encanta, sustenta, acalenta, inventa, complementa, fundamenta, contenta e implementa. Mas a questão vital de quem tem o dom de escrever é saber dizer além das singelas palavras, a fim de que a alma possa entender que nem sempre as palavras têm capacidade de tudo dizer. Às vezes, sem querer, a imaginação criativa do pensamento vem reverberar sons que jamais iriam refletir apenas na condição de verbalizar. Até algum simples gesto tem o poder de tocar profundamente a alma de alguém. Quem já foi alvo de alguma gentileza inesperada sabe bem disso. Sem esperar, a gentileza nos acerta em cheio e nos faz abrir um sorriso, às vezes meio desconcertado, mas certo do bem que foi recebido daquele momento. Se é bom para quem é alvo da gentileza, melhor ainda para quem a pratica e percebe o poder que tem de transformar um dia, ou quem sabe, a vida de outro. De que outra forma há de se olhar para o meu ser e logo entender tudo que está acontecendo durante o amanhecer e após o anoitecer? Ainda que ninguém queira saber ou pensar que não tem nada a ver, enquanto viver, um dia tudo poderá acontecer, inclusive com você, e alguém também vai perceber. Nem posso negar que há outras vias para qualquer travessia que há de levar para algum lugar que se pretende chegar. Mas, como uma viagem é longa, às vezes só aquela pessoa que se cansa ou decide descer antes, a fim de se aventurar, nunca vai desfrutar das surpresas reservadas a quem está determinada a chegar até na derradeira estação com alegria, coragem, fé, união, determinação, empatia, resiliência, disposição, reverência a Deus, bastante carinho e sincero amor no coração. A bela angelical se faz presente a atuar entre espaço e tempo, vindo a sussurrar durante alguma fase introspectiva numa sintonia de frequência transcendental, disposta a sensibilizar meu ser mais que em palavras, na tentativa de impactar plenamente minha vida tão modesta e significante. Assim está sendo possível abrir mais uma oportunidade de comunicação comigo mesmo em alta dimensão, vai descomunal, sem haver necessidade de usar as eloquências, palavras rebuscadas, diante de um magnífico processo reconstrutivo impressionante. A mente que acompanha o tic-tac de cada hora que dispara dentro do relógio biológico, numa intensa frequência cardíaca, a fim de aferir minuto por minuto, mediante aparelho
que monitora toda a cadência frenética da vida moderna. Nem a luz do dia consegue relaxar direito. Logo, sem demora, vem despertar a quem quer o presente de aproveitar melhor o tempo hoje, aqui e agora. Outrora, a escrita da fala era mais propulsora, bastante notória. Porém, agora, até a editora sofre forte concorrência diante da tecnologia que esvazia a mente, que a ignora. A mediocridade mensura, por achar que quem é capaz de escrever a mais, fala demais. Ora, como eu poderia outrora falar e contar qualquer história sem a invenção da escrita nos tempos primórdios, criada pelo Homo sapiens entre 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo, na Suméria, parte sul da antiga Mesopotâmia. Pessoas começaram a se reunir em comunidades que viraram cidades, que se transformaram em estados. Mas, por outro lado, o estado da alma, que está com o coração cheio de graça e ternura, é capaz de transbordar sincero amor sobre um ambiente bem aconchegante e agradável, com muito mais tranquilidade, empatia, gratidão, reverência, lealdade, fidelidade, zelo, reciprocidade, respeito, harmonia, admiração e plena paz. A força da mente tem razão de querer se evoluir, pois assim saberá fugir de tudo que vem contribuir na intenção de diminuir o meu ser, e insistir até conseguir me convencer a desistir, querendo retroceder meus sonhos para me afligir, destruir. Não permitir que em tudo de Deus eu possa crescer e desfruir. Ao iniciar mais um desafio de escrever o próximo poema, sem imaginar sobre o que falar, pedi para Deus me inspirar mais uma vez, a fim de criar algo novo de tudo que já publiquei. Então veio aflorar a fala da alma, em estado de graça, disposta a extravasar meus sentimentos confidenciais durante o momento oportuno que está a passear aqui no Paraná. Mas até a frescura do ar me faz bem ao permitir, narina dentro, eu respirar com suavidade, descontaminada por qualquer poluição da natureza, que preserva a liberdade de acariciar a alma antes de resvalar na minha pele sedosa e afrouxar o sorriso que formoseia mais ainda minhas afeições de traços finos por providência divina, que não altera a minha origem afro-brasileira com característica cutânea maravilhosa desde a Pangeia, antes da miscigenação multicolorida da criatura humana, definida como imagem e semelhança do eterno, perfeito, santo, todo-poderoso e único Deus, nosso Criador. Em suma, a fala está presente na civilização desde os tempos mais remotos, provavelmente mais de 1 milhão de anos, enquanto é escrita por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Desde então, de lá para cá, até chegar no século XXI, disparou aceleradamente a evolução de todas as civilizações existentes na face da Terra. Porém, o que ainda resta significa resquício da resistência do feudalismo aristocrático, camuflada de falsa cortesia a fim de sustentar o máximo domínio dos dois lobos no mesmo ser que quer ter poder de tudo controlar, sem contrariar os interesses da poderosa força do capitalismo selvagem, que subjuga com indiferença as exímias virtudes de pessoas avaliadas, aprovadas, selecionadas através do próprio Departamento de Recursos Humanos, que, além disso, ainda vai precisar cair na simpatia da parte possessiva, senhor e senhora de engenhos, que dará o veredito se vai descartar ou admitir, utilizar a intrínseca qualidade proativa de quem quer apenas uma oportunidade para mostrar seus valores peculiares. A experiência inusitada foi deveras relevante para minha definição e significado de currículo vitae, avaliada por outros conceitos estereótipos. Apenas um equívoco.
Qualquer semelhança é mera coincidência de tudo que se quer adquirir, assim como uma imagem inanimada, que foi bastante desejada, pesquisada e comprada na internet, mas se decepciona quando chega a mercadoria e logo quer devolvê-la. Então o objeto sai de retirada para não criar nenhuma animosidade. Por este e outros motivos, me dei o direito de recusar a recuar, depreciar a minha autoestima, motivação, despersonalizar a minha essência, enfim, retroceder ao tempo passado e ficar alienado como o homem da caverna, primata, homo sapiens, troglodita, alma escravizada, sem espaço de se libertar da ignorância e meios próprios de defesa para não deixar encarcerar a essência do ser desprovido de liberdade de enfrentar a dura realidade nua e crua da história arcaica vivida no passado e que ainda apavora o presente e ameaça o possível futuro do ser visionário que mantém a chama da esperança de alcançar dias melhores de amor, paz, fraternidade, ternura, empatia, felicidade, harmonia, saúde, liberdade, prosperidade espiritual, material para toda a humanidade e, igualmente, ter comunhão com Deus. Aqui, dentro do coração, pedacinho do céu, sobra tempo de sentir que posso sorrir, docilar, que sobeja favo de mel, onde a alma está sempre a desfrutar, gozar sem parar da gostosa lua de mel que faz adocicar a vida. Posso degustar no céu da boca o néctar, la doce vita, cose della vita, capaz de inebriar meu ser com beijos de mel na boca mais doce que o mel, e ver a paz florir, nutrir, suprir novas alegrias que na minha vida Deus há de inserir, investir no sorrir. Então todos os dias irei morrer de rir, porque se não for assim, para minha vida morrerá antes do fim. Diante do tempo, quase tudo se desvanece, mas de gotícula em gotícula a vida fenece, carece de miraculosos sorrisos, linda prece. Por dentro resplandece, até a alma enobrece, a simples bondade transparece, enternece, a face não enrijece, só encandece e rejuvenesce. Quantos tempos e espaços Deus paralelamente cria inimagináveis oportunidades preciosíssimas para vivermos com dignidade, amabilidade, equidade, intensidade, abundância, bondade, fidelidade, serenidade, cordialidade, reciprocidade, a extravasar real felicidade, receptiva, eterna gratidão e em espírito e em verdade. Escritor poeta Wilson Linhares, inspirado por Deus. Amém.